Quanto tempo podemos realmente viver? Você já se perguntou se estamos destinados a viver apenas algumas décadas ou se há potencial para muito mais? Hoje, vamos explorar essa questão fascinante e descobrir o que a ciência, a genética e a Bíblia têm a dizer sobre nossa longevidade. Em 2006, Harriet, uma tartaruga das Galápagos, faleceu aos impressionantes 175 anos. Embora esse número seja impressionante, outros seres vivos, como certas espécies de moluscos e árvores, podem viver ainda mais. Mas e quanto aos humanos? Com todos os avanços da ciência e da medicina, por que ainda temos uma expectativa de vida limitada? A ciência já fez avanços incríveis em saúde e medicina, prolongando nossas vidas e melhorando a qualidade de vida. Mas, apesar de décadas de pesquisa, o envelhecimento continua sendo um grande mistério. Estudos em genética, especialmente na área da epigenética, revelam que o envelhecimento pode estar ligado a desajustes nos programas genéticos que controlam nossa longevidade. Será que um dia poderemos controlar esse processo? Desde os tempos antigos, a humanidade sempre buscou entender o sentido da vida. E por que temos esse desejo tão profundo de viver para sempre? Esse anseio não é algo novo. Está presente em todas as culturas e religiões. Mas de onde vem esse desejo? A Bíblia nos dá uma resposta interessante. Ela nos ensina que fomos criados à imagem de Deus, e isso nos diferencia de toda a criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, lemos que Deus criou o homem à sua imagem. Isso significa que, assim como Deus é eterno, Ele colocou em nós o desejo de vida eterna. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Esse desejo de viver para sempre não é apenas um sonho ou uma resposta ao medo da morte. É algo que Deus colocou dentro de nós desde o começo. Quando olhamos para a capacidade humana, especialmente nossa mente e memória, percebemos que fomos feitos para algo maior do que uma vida curta. O cérebro humano tem uma capacidade quase ilimitada de aprender e lembrar, sugerindo que fomos projetados para viver muito mais tempo do que vivemos atualmente. Essa capacidade de aprendizado é uma evidência de que fomos criados para uma vida mais longa. Mas por que, então, enfrentamos o envelhecimento e a morte? Para entender isso, precisamos voltar ao início da história humana. A Bíblia fala sobre o primeiro casal humano, Adão e Eva, que foram criados perfeitos, mas escolheram desobedecer a Deus. Essa escolha trouxe o pecado e a morte ao mundo, e todos nós herdamos as consequências dessa decisão. Como Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio do pecado. Essa é a razão pela qual, mesmo desejando viver para sempre, todos enfrentamos a realidade da morte. Mas a boa notícia é que a Bíblia também nos dá a esperança de que isso não será para sempre. Deus tem um plano para reverter as consequências do pecado e nos dar a vida eterna que Ele originalmente planejou para nós. O segredo da vida eterna, segundo a Bíblia, não será descoberto em um laboratório. Em vez disso, Deus já tomou medidas para garantir que o pecado e a morte sejam eliminados, enviando Jesus Cristo para nos resgatar. Como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quanto tempo podemos viver? A resposta, de acordo com a Bíblia, é clara: podemos viver para sempre. Deus realizará esse desejo em um futuro em que toda maldade será eliminada da terra. É natural desejar viver eternamente, porque fomos feitos para isso. Se você deseja explorar mais sobre essa esperança incrível,
Continue acompanhando nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Juntos, podemos aprender mais sobre as promessas de Deus e como podemos nos preparar para viver eternamente.